Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Gabriel e sou graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, campus Altamira. Para quem não sabe, eu faço então Faculdade de Ciências Biológicas para me tornar professor de Ciências e Biologia. Bom, se você é uma daquelas pessoas que caíram de paraquedas neste vídeo, já lhe adianto que hoje iremos bater um papo sobre o que são vírus. E esse bate-papo faz parte de uma série de vídeos que tratam sobre essa temática. Então, se você gostar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que eu estarei deixando o link aí embaixo para você dar continuidade a essa série de vídeos. Sem mais delongas, vem comigo! Esse vídeo é feito em colaboração com minha colega Fabiana Velasco e juntos somos integrantes do Programa de Iniciação à Docência, PIBID. Ela irá se apresentar e fazer a introdução deste vídeo para vocês. Olá, meu nome é Fabiana Velasco e sou aluna da Universidade Federal do Pará. Também sou integrante do programa PIBID. Você sabe o que é um vírus? Você sabe do que ele é feito, como eles surgiram? Bom, os vírus, eles são partículas muito pequenas. Eles são tão pequenos que só podemos enxergar através de um microscópio eletrônico e aumentado 10.000 vezes o seu tamanho. Eles são tão simples que eles precisam de um hospedeiro, ou seja, um outro ser vivo para poder fazer sua reprodução. Fora do ambiente do hospedeiro, eles são inativos, ou seja, eles não apresentam nenhum tipo de atividade. Aí vocês podem me perguntar, existe só um tipo de vírus? Vejamos. Existe uma grande quantidade de vírus, dos mais variáveis formatos e também das várias formas de contaminação do seu hospedeiro. E então, pessoal, agora vocês já sabem um pouco mais sobre o que são vírus. Mas para simplificar, os vírus são micro-organismos. Alguns cientistas, ou seja, pesquisadores, autores, nem consideram os vírus como sendo seres vivos, porque eles não possuem células. Mas o que é isso, Gabriel? Células é a unidade fundamental de um ser vivo, ou seja, a primeira característica principal de um vírus são acelulares. Os vírus também não possuem um metabolismo próprio, onde acontecem reações químicas. Então, por isso, alguns autores nem os consideram como sendo seres vivos. Já que os vírus não têm célula, eles não conseguem reproduzir-se por si só. Eles são incapazes. Para isso, eles precisam parasitar uma célula, um hospedeiro, para que eles consigam realizar essa função vital. Por isso, uma segunda característica do vírus, a gente fala que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Mas os vírus, eles possuem material genético, uma terceira característica. Um deles vocês conhecem, é o DNA. Então os vírus podem ter tanto DNA quanto RNA. Mas o que é isso, Gabriel? Essa é a conversa mais longa que poderíamos bater em um papo em outro vídeo. Mas para que vocês saibam mesmo. Então, os vírus precisam depositar esse seu material genético em um hospedeiro, que nada mais é do que um ser vivo, é como se fosse uma casa para ele mesmo. A sua estrutura básica é formada pelo seu exterior, chamado de capsídeo. Ele é formado de proteínas. E dentro do capsídeo nós temos o material genético do vírus, que pode ser feito de DNA ou RNA. Ficou confuso o que a Fabiana falou? Calma, não é o fim do mundo. Vou explicar melhor para vocês. A estrutura dos vírus, quando comparada com outro qualquer organismo vivo, é muito simples. Podemos dizer que os vírus simplesmente são constituídos por material genéticos e envoltos por uma camada proteica. Meu Deus, Gabriel, você só complica. Calma. Então vamos num passo a passo. Vamos lá. Primeiro perceba que a estrutura do vírus é composta basicamente por três partes. São elas: capsídeo, material genético e, em alguns casos, envelope proteico. O capsídeo é uma cápsula, o nome é bem parecido mesmo, que é formado por proteínas. Por isso, às vezes chamamos de
cápsula proteica e ela tem várias formas. O material genético, eu já falei para vocês, dei até um spoiler. Pode ser DNA ou RNA, ou até mesmo os dois juntos. Já o envelope, que são encontrados nos vírus, geralmente eles são derivados da membrana plasmática da célula. A membrana plasmática da célula, Gabriel, o que é? É aquela estrutura que delimita as células. Então, geralmente, esses envelopes são derivados dessa membrana plasmática onde o vírus reproduziu-se. E esse envelope ele é constituído por fosfolipídios e proteínas da membrana, que também é uma conversa para um próximo vídeo. Como é a transmissão do vírus, então? Os vírus podem ser transmitidos de diferentes formas, através de animais, do ar, de gotículas de saliva ou outros objetos contaminados. Os vírus são transmissores de diversas doenças, como por exemplo a zika, a febre amarela e a gripe. Agora, pessoal, eu preciso contar uma coisa muito importante para vocês. Os vírus são muito conhecidos pelas doenças que eles causam para nós, seres humanos. Porém, é importante vocês saberem que nem todos os vírus são maléficos para a gente. Alguns são inofensivos. Por isso, da importância de conhecermos de verdade as características dos vírus. Bom, o vírus precisa de um hospedeiro para que ele possa viver. Quando isso acontece, falamos que o hospedeiro foi infectado pelo vírus. A partir daí, o vírus poderá reproduzir seu material genético, aquele DNA ou RNA que eu falei para vocês, dentro das células do hospedeiro, infectando todo o organismo, fazendo muitas cópias de si. Por isso, a gente fala às vezes que os vírus chamamos eles de agentes infecciosos. Gabriel, mas você falou da reprodução dos vírus. Mas como ela é de fato? Você já se perguntou? A gente já sabe que os vírus não conseguem reproduzir-se por si só. Eles precisam de um hospedeiro. Isso é fato. Agora, os vírus também têm uma capacidade de infectar uma célula específica. Por isso falamos que o vírus tem uma especificidade de hospedeiro. Então, primeiro o vírus ele identifica a célula que ele irá parasitar. Logo depois, ele precisa garantir que esse material genético dele entre na célula. E essa etapa ela varia de vírus para vírus. E existem outras diferenças também. Alguns vírus, eles simplesmente injetam o seu material genético, aquele DNA ou RNA, na célula parasitada, sendo que outros entram completamente para dentro da célula. Então, pessoal, a partir do momento que esse material viral já está no interior da célula, ou seja, o material genético, ele passa a ser replicado várias e várias vezes, como eu falei para vocês, em todo o interior do hospedeiro. E posteriormente, os ribossomos, que são estruturas que produzem proteínas, eles vão sintetizar as proteínas virais, ou seja, eles vão modificar as proteínas virais. A célula hospedeira também garante que o material genético do vírus tem que ser produzido. E aí, quando esses vírus vão estar prontos, eles saem das células hospedeiras e causam uma destruição dessas células. Ainda para a reprodução, observamos nos vírus ciclos reprodutivos. Mas essa conversa iria se tornar bem extensiva e cansativa para vocês. Então vamos deixar essa conversa para um outro bate-papo. Agora, como eu falei anteriormente, os vírus são muito conhecidos pelas doenças que eles causam. Existem muitas outras. Entre elas, recentemente conhecemos a Covid-19, que é causada pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, como é denominado. Essas doenças elas geralmente causam febres, dores na cabeça, dores no corpo, indisposição e falta de apetite. Geralmente, esses são os sintomas causados por doenças de vírus. E, como a Fabiana falou, a grande maioria dessas doenças não possuem medicamentos específicos. Então, os medicamentos que são recomendados são basicamente para aliviar os sintomas da doença. Não há remédios para combatê-los, apenas para aliviar os sintomas causados pela infecção, como por exemplo a febre. Mas e então, Gabriel? Não há nada que se possa fazer? Nem para prevenir? Bom, e as vacinas? As vacinas
previnem o contágio e, consequentemente, a propagação do vírus. Outras formas de prevenção é a alimentação adequada e também as formas de higiene. Para finalizar, vamos falar sobre a prevenção. Bom, como existem várias doenças causadas por esses vírus e as especificidades como eles agem no nosso corpo são diversas, é muito difícil falar como prevenir-se deles. Então, de uma maneira geral, vamos citar algumas coisas que podem ser feitas para diminuir as chances de você adquirir doenças causadas por esses vírus, que pode ser vacinação, ter higiene pessoal adequada, evitar contatos com doentes, alimentar-se sempre bem e beber bastante água. Essas são algumas das coisas que podem ser feitas para evitar o contágio de doenças através de vírus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima oportunidade. Compartilhe esse vídeo para ajudar no crescimento do canal e deixe seu comentário. Até logo!